Fala galera, boa noite. Tiagão já me apresentou, né? Mas eu vou me apresentar de novo. Meu nome é João Pedro, nasci aqui na igreja, fui criado aqui na igreja. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, muito feliz de receber essa oportunidade. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Efésios 3:14. Jesus Cristo. Vamos lá. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu gosto muito de Paulo. Acho que as pessoas já perceberam, já fiz Paulo algumas vezes em peça e tal. E Deus me tocou para que eu pudesse falar sobre esse texto. Quem aqui já viu The Chosen? Levanta a mão. Pouca gente. Para quem não conhece The Chosen, é uma série. Tem na Netflix, tem a primeira temporada na Netflix, que conta sobre a caminhada de Jesus, sobre a caminhada do escolhido. The Chosen significa isso, o escolhido, os escolhidos. E conta a trajetória de Jesus, a vida dele. E para quem não viu ainda, está disponível na Netflix e principalmente tem o aplicativo The Chosen, que aí tem mais de uma temporada, você pode ver, e é ótimo. The Chosen narra a história de um escolhido, que foi Jesus, o maior escolhido de todos. Escolhido pelo Pai para vir à Terra e morrer no seu lugar, morreu no meu lugar, para nos salvar. E eu quero bater um papo sobre como nós, que também somos escolhidos, podemos viver uma vida boa diante dos olhos de Deus. Nessa versão NVI de Efésios, o título começa dizendo assim: Oração de Paulo pelos santos. Ele está orando por quê? Pelas pessoas que não pecam? Não. A palavra santo eu já expliquei que é separado. Você, por exemplo, eu sou santo, porque eu sou separado. Eu não sou igual a todo mundo, igual sua mãe diz, você não é igual a todo mundo. Você realmente não é igual a todo mundo. Você é diferente. E você é santo. E aqui Paulo está orando especificamente por você. Está orando por mim, está orando pela igreja. Nesse texto, a palavra santo é a mesma palavra que usamos quando falamos pátria no grego, que é a ideia de família, que é normalmente para falar quem procede das 12 tribos de Israel. Então, santo é a mesma coisa que a família de Israel. Ou seja, santo é a mesma coisa que a igreja. É a mesma coisa você que entregou parte da sua vida para Deus, você que renuncia a cada dia, você que deixa de fazer muitas coisas porque você escolheu um bem maior. E eu tiro algumas lições desse texto. Vamos acompanhar comigo. Os escolhidos, para mim,
o que eu consigo enxergar é que devem orar pelos irmãos. Olha lá de novo, mantenha a Bíblia aberta. Efésios 3, o 14 e o 15. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Paulo, ele é um escolhido. É claramente um escolhido, a gente consegue enxergar porque na Bíblia conta sobre isso, sabe? E fala como Paulo teve uma mudança na vida dele. E Paulo, mesmo sendo um escolhido, ele separa um tempo do dia dele para orar pelos outros. Ele separa um tempo do dia dele para orar pelos seus irmãos, orar pela igreja de Éfeso, orar por todas as igrejas. E o que eu aprendo com ele, que eu aprendo muita coisa com ele, é que todos os dias eu tenho que separar um momento para isso. Eu tenho que pensar sempre, como é que tá meu irmão? Como é que será que tá o Tiago, o Davi, a Alana? Como é que eles estão? Será que tá tudo bem com eles? Porque minha vida tá uma maravilha. Hoje aconteceu diversas coisas incríveis no meu dia. Hoje meu dia está sendo abençoado, eu estou muito feliz. Mas às vezes o seu irmão está precisando da sua oração. Às vezes o nosso irmão está precisando da nossa oração, da minha oração. E muitas das vezes eu deixo de lado, sabe? Por fazer outras coisas, por colocar na minha cabeça os meus problemas. Colocar na frente de tudo os meus problemas. Parar para orar quando o momento está difícil, quando o calo está apertando de verdade. Eu paro para olhar para dentro de mim. Eu paro e oro pelos meus problemas, pelo meu interior, pela minha vida, pela minha família, pelos meus amigos, pela minha escola, pelo meu trabalho. E Paulo, mesmo passando por tantas dificuldades, mesmo tendo uma vida tão difícil, ele separa o momento dele para orar pelos seus irmãos. E como eu falei, nós somos santos, somos parte do corpo de Cristo. E não tem como a sua cabeça estar bem se você não tem um braço, se você acabou de perder um braço. Vai sangrar e você vai sentir dor. Então se o braço está sentindo dor, você também está sentindo dor. Você não corta a perna e só sente dor ali. A dor se espalha. Você sente dor em tudo, o sistema nervoso leva para tudo. E quando um irmão nosso está passando por uma dificuldade, nós devemos nos compadecer por ele. Nós recebemos diariamente pedidos de oração, tanto em grupo do WhatsApp, o grupo dos adolescentes, dos jovens, no privado, no direct, pessoalmente. Essas pessoas estão pedindo ajuda e estão confiando que você vai separar um tempo do seu dia para orar. Possivelmente você foi a única pessoa que ela enxergou como alguém que vai ajudá-la, como alguém que vai realmente orar por ela, alguém que ela pode confiar, alguém que realmente é um irmão, também faz parte da igreja de Cristo. Muitas vezes pessoas do mundo que têm uma crença diferente, quando passam por dificuldades, apelam para Deus. Chegam no seu amigo cristão, a gente cristão, amigo deles cristão, e, poxa, cara, minha família está meio difícil, eu estou passando por uma dificuldade aí, talvez financeira, talvez na escola. Tem como você orar por mim? Tem como você fazer alguma oração? Isso é muito interessante porque a gente mostra que a nossa vida está sendo um exemplo. Porque mesmo com a religião dele, mesmo com as crenças dele, ele vê que nós, o nosso Deus, é a salvação. É o que pode ajudar ele de verdade. E está contando com a gente para a oração diária, para que a gente possa realmente ajudar ele para passar. E aí você me pergunta, poxa cara, mas ninguém chegou para mim e pediu uma oração. Nunca me aconteceu. Tá bom, vamos chegar lá em Efésios 6, 18. Olha o que está dizendo lá. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, ou seja, por todos os separados. Eu ressalto a parte do estejam atentos.
Você tem que estar ligado se o seu irmão do lado está passando por uma dificuldade. Você tem que estar ligado se o seu irmão do lado, às vezes, tem um problema familiar. Você tem que se ligar se, às vezes, o seu irmão do lado não está bem. O seu irmão mostra felicidade com aquele sorriso, mas você, conhecendo ele, você sabe que ele não está bem. Ele não está feliz de verdade. Ele só está colocando uma máscara para alegrar os outros, para fingir que está tudo bem. E realmente é difícil você discernir quando a pessoa está bem de verdade ou quando a pessoa está só fingindo. Mas quando você tem uma vida de oração, quando você está acostumado a se preocupar com os outros, quando você está acostumado a orar pelo outro, você consegue enxergar isso melhor. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo. A Rafa está até ali. Um dia a gente estava na escola assim, a gente tem uma amiga em comum, que a gente estudou junto. E a gente brincando ali, conversando, a gente brinca bastante. E aí a menina estava contando sobre um pesadelo que aconteceu. E aí ela contando que ela teve um pesadelo naquele dia. E aí contando, aterrorizada. O pesadelo não tinha nada com nada, a gente não conseguia entender nada. Mas ela sentiu que ela não estava bem. E aí a gente brincando. Aí eu falei pra Rafa, tá bom, gente, vamos orar. E aí começaram a rir, a gente começou a rir. O que aconteceu, gente? O que tem? Aí que eles entenderam que a gente ia orar de verdade. Não é comum que você do nada, assim, para uma pessoa do mundo, você fale, nossa, real, vamos orar. É difícil de você ver isso. Mas quando você faz, a pessoa tem um retorno totalmente positivo. Quando você faz isso, a pessoa fica assustada, fala, orar por mim agora? Tá bom, vamos lá, não vou recusar a oração. E a gente orou, e ela falou, fiquei mais leve. Essa preocupação saiu da minha cabeça. E mais pra frente se repetiram outras vezes, e a gente orou, a gente conversou e pôde tranquilizar. Isso é muito importante. 1 Tessalonicenses 5,16, em algumas versões da Bíblia é o versículo mais curto da Bíblia, que é orem sempre. E o 17 é orem continuamente, ou seja, você tem que orar sempre e orar sem cessar. Você não pode parar de orar. Aí você pensa, meu Deus do céu, eu vou ficar no meu quarto o dia todo, ajoelhado, orando. Não, tem uma coisa que se chama espírito de oração, que é quando você meio que está falando sozinho, assim, meio doido, quando você está andando na rua e fala, poxa Deus, queria tanto passar de ano, poxa Deus, queria ser mais esperto, queria tanto celular novo. Isso é espírito de oração. Você não é doido, você não está falando sozinho, você está falando com Deus, você está pedindo uma coisa para Ele. Tudo bem que as pessoas que estão passando na rua acham que você é maluco, mas você explica, não, estou conversando com meu pai. Você também pode ter essa oportunidade de conversar com meu pai. É só abrir seu coração, é só desabafar e jogar tudo para fora. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que os escolhidos devem estar fortalecidos no Espírito. Lá em Efésios 3, na parte 16, olha o que está dizendo. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Nós passamos por dificuldades, assim como diz em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum ao homem, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, todos os dias, a todo momento, você vai passar por um momento difícil. Você vai passar por algo que você pensa assim, cara, hoje não vai dar. Hoje eu não consigo passar por isso. Mas não,
Está dizendo que Deus só dá tentações, só dá provações para nós quando nós podemos passar por ela, quando nós somos fortes o bastante. E a gente só pode estar forte o bastante quando estamos fortalecidos no Espírito. Essa oração específica de Paulo, ele ora por diversas coisas, mas nesse momento específico, ele ora pela força. E não é que cada irmão meu seja forte, para que cada parte do corpo seja mais forte. Não. Ele diz que o Senhor nos fortaleça. Ou seja, o Senhor, ele já tem toda a força, ele já tem todo o poder. Então só basta a gente pedir emprestado para o Senhor, sabe? A gente se aproximar e ter a proteção dele, a gente ter a força dele. E a frase que é usada é fortaleça no íntimo. Na versão Ara está dizendo que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Ou seja, é no seu íntimo. É quando você vai lá, entra no seu quarto e ora, se quebranta de verdade. Às vezes quando você está passando por alguma dificuldade, quando você para orar e fala assim, Deus, me ajuda. Porque eu não tenho força. Eu não consigo passar por isso sozinho. E é justamente aí que Ele te dá força. Não é quando você está passando pela dificuldade. É quando você para orar. Na versão Mara, quando a gente fala sobre homem interior, interior é a mesma coisa que esso, no grego, que é alma. Ou seja, Deus, Ele vai te dar força através da sua alma. Você vai se sentir mais forte. Você não vai ficar mais forte fisicamente para passar por isso. O seu espírito, a sua alma vai ficar mais forte. Você vai estar passando por dificuldades onde você vai ter o espírito, a mentalidade, a alma, que você pode conseguir. Que com Jesus você vai passar por isso. Talvez hoje você esteja passando por uma dificuldade. Talvez hoje na sua casa esteja uma tempestade. Talvez hoje na sua escola, não na sua escola mais, né? Mas talvez na sua escola você esteja passando por uma dificuldade, você não seja bom em diversas matérias. Talvez no seu ciclo de amizade você tenha dificuldade em fazer amizade. Talvez aqui dentro você esteja brigado com alguém que é seu amigo, que é seu irmão. Talvez você não está feliz hoje. Talvez hoje você esteja com peso nas suas costas, carregando algo. Mas isso não precisa ser carregado por você. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Você tem que entregar para ele. Toda essa dificuldade que você está passando, todo esse peso que você está passando, toda essa tempestade que você não consegue olhar para fora do olho do furacão, você tem que entregar para ele. Ele está só esperando para te aliviar. Ele quer te ajudar. Mas para isso você precisa do íntimo com ele. Você precisa estar mais próximo. Ele está pronto para te ajudar. E é claro que quanto mais você se aproxima de Deus, eu não estou falando que os problemas vão sumir. Isso não vai acontecer. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais os problemas surgem. Mas mais fácil de combatê-los é. Porque você tem a solução. Você tem ali na sua frente o que vai te livrar de todos os problemas. Quando o calo apertar, você vai ter alguém ali do seu lado para te levar, para te ajudar. E quando você tem Deus na sua mente, no seu coração, você consegue demonstrar que aquilo foi só uma fase, que aquilo você conseguiu superar. E isso você consegue dar testemunho para os outros. Acontece algumas coisas comigo, como todo mundo. Talvez a morte de um ente querido. Talvez um amigo seu que faleceu. Talvez você se distanciou de alguém, a sua família está uma bagunça. Mas quando você tem Jesus, as pessoas de fora vão olhar para você e vão falar: cara, eu também estou passando por essa dificuldade, como você consegue ficar tão bem, sabe? Tão tranquilo. E você vai falar: cara, é Deus. Deus me deixa mais leve. Eu sei que
eu estou passando por diversas dificuldades, diversos problemas, mas eu vou descansar em Deus. E você acaba criando uma atração entre a pessoa e Deus. A pessoa vai pensar, nossa, eu quero isso também, eu quero isso para mim, eu quero essa ajuda que ele tanto fala, eu quero ficar mais leve como ele tanto fala. E é aí que corações são abertos, é aí que almas são libertadas de coisas que estão passando. Então pode ser que nesse momento você esteja passando por uma dificuldade e você esteja pensando, nossa, Deus está me provando para ver se eu sou forte, mas não vou aguentar. Mas Deus está te mostrando problemas, tempestades, para que lá na frente você possa mostrar para o seu irmão, para que você possa mostrar para alguém que não é da igreja, alguém que esteja longe do Senhor, que Jesus é a chance dele de sair do fundo do poço. Tem um ditado que no fundo do poço tem um trampolim, e esse trampolim é Jesus. Quando você chega no fundo do poço, você se aproxima de Jesus e você mostra para os outros, e você aprende que Jesus é a única coisa que pode te salvar de verdade. Não adianta você sair para curtir uma noite, se afogar em bebida, droga, não adianta nada disso. Você vai passar por um dia, 2, repetindo isso. As noites vão ser muito divertidas para você, mas as manhãs vão ser tristes, escuras, dolorosas. Mas com Jesus você tem uma vida inteira de luz, paz e felicidade. Ele está te dando uma oportunidade hoje para que você esteja descansando nele, para que hoje você possa descarregar tudo isso que você está sentindo, todo esse peso. Deus está te dando uma oportunidade para que você possa se sentir mais leve. Naquela época, aqui a gente está falando sobre a igreja de Efésios. E naquela época, a igreja de Éfeso, não a igreja, né, a cidade de Éfeso, a economia dela era baseada em artigos religiosos, mas não era cristão, não era judeu, nada disso. Lá estava situado a atração do templo da deusa Diana, que é uma deusa dele, do politeísmo. E muitas pessoas iam lá para cultuar o Deus, e cultuavam, compravam coisas, compravam sacrifício, e a cidade ia crescendo, e a economia foi baseada nisso. Era uma cidade muito rica. Só que depois que Paulo passa 3 anos na igreja, ele funda a igreja e passa 3 anos lá, ele consegue de verdade um avivamento. É incrível como isso como tem uma mudança total. Lá em Atos 19:11 fala que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E nesse momento, quando Paulo passa a estar nessa igreja, estar fundando a igreja, estar ajudando, simplesmente a economia da cidade quebra, desmorona. A cidade começa a desabar a economia e começa a falir, até que um homem chamado Demétrio tenta uma revolução para matar todo mundo e recuperar a economia, mas nada disso para a igreja, porque de verdade eles estavam fortalecidos no espírito. Mesmo passando por essa tentação, que era um homem tentando acabar com tudo, tentando matar você, tentando matar sua família, tentando acabar com a sua igreja, você não ter o conforto de adorar a Deus, eles estavam confiando no Senhor. E eles não desistiram, a igreja continuou crescendo. E teve uma revolução em Éfeso, que a economia mudou, sabe? As pessoas não iam lá mais para cultuar no templo da deusa Diana. Eles iam para a igreja de Éfeso. Eles iam adorar o Senhor.
E quando a gente está forte no Espírito, a gente causa mudança de verdade. A gente causa mudança por onde a gente passa. E é isso que aconteceu com eles. O Senhor fortaleceu o espírito de cada um. O Senhor não fortaleceu a igreja em todo. Ele fortaleceu todos os membros da igreja, a igreja ficou forte. Mas para isso, cada um teve que abrir o seu coração. Cada um teve que mostrar realmente que queria mudança na vida. Cada um teve realmente que mostrar que não queria mais vida de adoração a deuses, não queria mais bebedeiras, não queria mais saídas. Queriam Deus, queriam Jesus de verdade, queriam ser um cristão. Mas isso é recebido em oportunidade a cada um individualmente. Em Apocalipse 3:20, um versículo muito famoso, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está batendo na porta. Jesus não vai pular a janela, não vai arrombar tua porta, nada disso, irmão. Calma, ele não vai vir pulando do telhado, não. Ele está batendo lá. Ele está batendo na porta do seu coração. Mas para isso você precisa abrir a porta. Ele te dá oportunidade todos os dias. E acredito que hoje Ele esteja batendo na sua porta, te chamando pelo nome, querendo estar mais próximo de você. Ele não quer estar do lado de fora do seu coração. Ele quer estar lá dentro, ceando com você de verdade, conversando, te ajudando. Que a gente possa estar abrindo nossos corações e ouvindo a palavra de Deus de verdade. Outro ensinamento que eu aprendo aqui é que os escolhidos devem estar alicerçados no amor. Lá em Efésios 3, no 17, 18 e 19. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E ora para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está orando para que a gente esteja realmente firme no amor. A palavra arraigado, riso no grego, significa fazer raiz, ou seja, enraizar. É você ficar firme. É como uma árvore sem raiz, ela não fica de pé. Qualquer vento que vai bater, ela vai tombar e vai cair. E quando a gente está realmente enraizado, quando nós temos nossas raízes em Deus, a tempestade pode vir, o vento pode vir, mas a gente vai continuar firme. Se as nossas raízes estão firmes, a gente pode até balançar, mas a gente está firme no Senhor. A gente está realmente livre de cair, sabe? Porque quando a gente pensa, quando a gente está sozinho e passa por uma tempestade, a gente fala: eu vou desistir de tudo, eu vou jogar tudo pro alto. Sinceramente, para mim não dá mais, eu não consigo. Mas quando a gente conhece o amor de Cristo, quando a gente conhece realmente o amor de Deus, a gente sabe que tem uma saída. A gente que sabe, mesmo que a gente esteja passando por ventos fortes, mesmo que a gente esteja passando por uma tempestade, chuva forte, a gente sabe que nossas raízes estão em Deus. A gente sabe que a gente vai conseguir passar por essa e a gente vai ficar mais forte. Que essa chuva só foi para aumentar os nossos galhos. Essa chuva só foi para crescer mais frutos. Essa chuva só foi para a nossa raiz afundar cada vez mais no Senhor. E Paulo ora por isso, para que a gente possa realmente criar raízes e se manter forte no amor. Amar é um mandamento, e é o mais importante,
que dita todos os outros mandamentos. Na Bíblia diz que quem ama não conhece a Deus. Quando você ama, você obedece, você cuida, você respeita, entre diversas outras coisas. Eu parei para pensar e se a gente pega os 10 mandamentos, a gente consegue mudar os mandamentos e colocar a palavra amor. Eu peguei só alguns, ó. Não amarás outros deuses além de mim. Amarás o nome do Senhor, o teu Deus. Ame o teu pai e a tua mãe, a fim que tenha vida longa na terra, que o Senhor, o Deus, te dá. Ame a vida do próximo. Ame a sua esposa ou o seu marido. A Bíblia constantemente fala sobre o amor. Talvez não na sua cara, ela não esteja falando com todas as letras amor, mas em cada ação, em cada mandamento que a gente aprende, a gente está aprendendo o amor de Deus. Em cada ensinamento de Jesus, em cada passo de Jesus, em cada cura, em cada milagre, a gente aprende o amor. A gente canta quando a gente está lá na Daísa, né? Deus é amor. Deus é amor, cara. E tia Daísa ensina muito bem isso. A gente aprendeu desde pequeno e muitas das vezes a gente esquece. A gente precisa realmente fazer a nossa base no amor de Deus. Se você esquecer todos os mandamentos, apaga tudo da sua mente, tudo da sua mente. Pensa assim: eu devo amar a Deus e amar ao meu próximo. Eu só tenho que amar. E aí você pensa: não matarás. Será que eu posso matar? Não, eu tenho que amar meu próximo, né? Eu não vou matar ninguém, claro que não. Não roubarás. Será que eu posso roubar? Não, eu amo meu irmão que conquistou isso. Nossa, meu pai e minha mãe, cara, estão perturbando. Vou chutar o balde, vou virar, tô viradão mesmo, quero nem saber. Vou tratar todo mundo mal. Mas eu preciso amar o próximo. Meus pais são o próximo. Então, quando você tem essa base que é o amor, quando você ama de verdade, quando você aprende o que é amor, você automaticamente começa a obedecer o mandamento. Você automaticamente começa a obedecer tudo. E quando a gente está alicerçado no amor, o amor nos livra. O amor é quem nos deixa mais leve. Por amor, Deus fez muitas coisas. Por amor, Deus pode fazer muitas coisas na sua vida. Por amor, Deus fez muitas coisas na minha vida. Tenho certeza que por amor, Deus já fez muitas coisas na sua vida que você ainda não viu, que você ainda não percebeu. Na nossa ignorância, a gente acaba não entendendo. Mas eu queria que hoje você possa estar entendendo a grandiosidade do amor de Deus. Quero finalizar. O amor de Deus é contínuo, desde Gênesis até o sumário. Ou melhor, desde o índice até o sumário, até lá na concordância temática, que é o finalzinho da sua Bíblia, lá nos mapas das viagens de Paulo, o amor de Deus está lá. O amor de Deus está em cada cidade que Paulo passou, está lá no final. O amor de Deus está lá no começo, onde você acha todos os livros, onde você acha cada versículo, onde o amor de Deus se mostra para nós. Por amor, Deus livrou Isaac quando ele ia ser morto. Por amor, Deus libertou o povo do Egito. Por amor, Deus salvou José. Por amor, Deus protegeu Moisés. Por amor, Jesus morreu naquela cruz. O amor é constante. O amor foi, o amor é e o amor vai ser. Deus é amor. E no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O amor nunca acaba. O amor pode entrar na sua vida hoje. O amor pode estar batendo na porta hoje. E só resta você abrir.
Só resta você soltar todo esse peso que você está sentindo e segurar o amor. Só resta você decidir isso. Só resta você de verdade largar todo esse peso e confiar no Senhor. Recapitulando, os escolhidos, que somos nós, devemos orar pelo nosso irmão. Você deve separar um tempo do seu dia para orar pelo aquele que está passando por uma dificuldade, orar pelo seu irmão que não está bem, tirar um pouco do olho do seu umbigo e olhar lá para o seu irmão que está passando por uma dificuldade. Os escolhidos devem estar fortalecidos no Espírito. Nós devemos ter uma vida íntima com o Senhor. Nós devemos sentir o Espírito Santo todos os dias, todas as manhãs, principalmente as manhãs, porque quando a gente fala sobre devocional, é a mesma coisa quando a gente fala sobre dízimo, sabe? Eu aprendi sobre isso. E o que é o dízimo? Aí você vai falar, 10% de tudo que eu recebo. Errou, já errou de primeira. É 10% inicial. São os primeiros 10% que você recebe. Não é o resto, não é o que sobra que você vai dar para Deus. Quando você recebe algo, o dízimo significa primícia. Quando você recebe algo, você entrega primícia ao Senhor. Você devolve uma parte do que Ele te deu. E quando a gente faz a nossa devocional, quando a gente entrega o nosso tempo, também tem que ser a primícia. A gente também tem que fazer um dízimo do nosso tempo. A gente tem que entregar a primeira parte do nosso dia, a primeira parte do seu tempo ali, mesmo que seja difícil, mesmo que você esteja acordando cedo para trabalhar, mesmo que você esteja acordando cedo para ir para a faculdade, mesmo que você esteja acordando cedo para ir para a escola. Deus quer a primícia. Deus quer o começo do seu dia. Ou da sua madrugada, depende, né? E os escolhidos, que somos nós, devemos estar alicerçados no amor. Eu já fiz uma peça aqui, foi a última que eu fiz, eu acredito, que eu tinha uma fala, eu era Paulo, e eu tinha uma fala, que restam a fé, a esperança e o amor, e ressaltava que o maior deles é o amor. Pode ser que você não veja saída no seu dia hoje, pode ser que hoje você estava pensando em, cara, eu só quero deitar, dormir, esquecer tudo. Eu quero esquecer a minha família que está acabando comigo. Eu quero esquecer os meus amigos que estão acabando comigo. Eu quero esquecer a minha situação que está acabando comigo. Eu quero esquecer a minha situação financeira, que eu estou passando por uma dificuldade que está acabando comigo. Eu não consigo me levantar. Mas Jesus quer te levantar. O amor de Jesus, Ele está aqui. O amor de Jesus é vivo. O amor de Jesus está te chamando, o amor de Jesus está batendo na porta. E para ficarmos livres de tudo isso, só precisamos aceitar. Eu peço que vocês abaixem a cabeça. E orem de verdade para que o amor de Deus cresça na sua vida. Para se você ainda não aceitou o amor de Deus, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você saiba que Ele está te esperando de braços abertos, que o amor dEle está te esperando, que Ele quer te ajudar nesse momento tão difícil. Você que já conhece o Senhor, que você já conhece o amor do Senhor, que você possa confiar mais, que hoje você possa estar descansando no Senhor. Ele é seu pastor que te ajuda a passar por tempestades. Ele quer te ajudar essa noite. Ele quer entrar no seu coração essa noite. Ele quer te fazer livre. Ele quer te fazer leve. Ele quer tirar esse fardo que você está segurando. Esse momento tão difícil que você está passando, Ele quer te fazer livre. Ele nos livrou de tudo naquela morte de cruz. Que hoje a gente possa entender de verdade que todo o preço já foi pago, que todo o peso já foi levado, que toda a dor já acabou.
Só nos resta descansar. Pai, eu te agradeço, Pai, por cada coração aqui, Pai. Eu te agradeço, Pai, por cada alma entregue, Pai. Eu te agradeço por que mesmo a gente passando por um momento tão difícil, Pai, por situações que a gente não vê saída, Pai, o Senhor está lá com a gente. Mesmo quando a gente olha para os lados, Pai, e não enxerga ninguém, Pai, o Seu Espírito está lá com a gente, Pai. Mesmo que eu seja falho, pecador, Pai, mesmo que muitas das vezes eu tenha uma vida errada, Pai, uma vida que te desagrada, Pai, o Seu amor nunca me deixa, Pai, o Seu amor nunca nos deixa, Pai, que a gente possa realmente estar confiando no Seu amor, Pai, para que a gente possa estar nos quebrantando no Senhor, Pai, que a gente possa estar entendendo, Pai, que o Seu amor nos deixa livre, Pai. O Seu amor, Pai, me tirou da escravidão do pecado, Pai. O Seu amor, Pai, é a ponte que me leva até o Senhor, Pai. O Seu amor me tira de qualquer buraco, Pai. O Seu amor, Pai, é o que me faz levantar todos os dias, Pai. É quem me dá o ar todos os dias, Pai. É quem está me dando uma oportunidade hoje, Pai, de mudar minhas ações, de aceitar o Seu amor, de verdade confiar no Senhor, Pai. E que não andar mais ansioso, Pai, não andar mais temendo o dia do amanhã, Pai, mas alegre, porque amanhã, Pai, é um dia que novamente eu tenho a Sua paz, Pai, que eu tenho novamente a Sua presença. Quero te pedir por cada coração, Pai, que possamos entregar verdadeiramente, integralmente, Pai, 100%. Que a gente não desperdice essa oportunidade que estamos recebendo. É isso que eu te peço, Pai. E desde já eu te agradeço. Em nome do Seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz por mim. Amém. Enquanto a gente canta, você vai ter a oportunidade de entregar o seu coração. Você vai ter a oportunidade de verdadeiramente descansar nos braços do Senhor. Você vai ter a oportunidade de conhecer o Seu único e suficiente Salvador. Eu vou estar orando aqui na frente enquanto a gente canta. Eu te convido para vir também. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu coração, pela sua alma, pela sua casa. Quero orar pela sua família. Que hoje possa ser uma noite de mudança, de verdade.